O abraço é muito mais do que o momento em que um mortal se torna um membro em Vampiro à Máscara. Ele representa uma morte literal e simbólica, o fim de uma vida humana e o nascimento de uma existência marcada pela fome, pela imortalidade e pelo eterno conflito contra a besta. Antes mesmo da transformação, o futuro deste costuma ser observado e escolhido pelo seu senhor, que assume não apenas a responsabilidade pela sua criação, mas também pela sua educação e sobrevivência dentro da complexa sociedade cainita. Contudo, o verdadeiro horror começa muito antes, e é isso que nós veremos hoje. Para mim, uma das coisas mais importantes em toda a história de um vampiro, não do vampiro, é o abraço. Tem tanta significância, tem tanta coisa, é um trauma tão grande, e as versões anteriores do jogo davam muito, mas muita importância para isso, e infelizmente o V5 dá um tanto menos. Não é que não dê, era um dos pontos focais onde você tinha que fazer a sua história, como foi o abraço, como se transformou. É uma coisa muito marcante na vida de um vampiro e que, pra mim, é o ápice, é onde vai equilibrar o que vai acontecer para onde não vai acontecer. Porque o momento do abraço é muito importante para todos os clãs, seja por causa de como eles fazem, o que acontece depois, o que acontece durante. Todo o abraço é extremamente importante para a carreira de um vampiro e às vezes vai ficar com este vampiro por milhares e milhares de anos. Hoje a gente vai dar uma olhadinha então de como é todo este processo, não apenas do abraço, a mordida em si, mas também antes do abraço, quais são os passos a ser tomados e depois do abraço. Claro que a gente vai fazer uma visão mais genérica, baseada na Camarilla aqui. O Anark vai ter algumas coisas parecidas, dependendo do clã. E quando tiver algo bem específico, eu vou dar uma citada em coisas muito peculiares de cada clã. Vai ser falado no vídeo dos clãs que algum dia acontece. A decisão de criar um vampiro. Criar um vampiro pode parecer algo simples, mas na Camarilla e também entre os Anarks é visto como algo bem pessoal ou simplesmente político. Um vampiro, para querer ter o desejo de criar um outro, tem que ter algum motivo. Claro que nós temos historiadores, que eles serão geralmente os mais rápidos para abraçar por simplesmente impulso. A impulsividade faz parte do clã, então um grande artista que eles querem que se mantenha jovem para todo sempre, eles abraçam sem muito lelele. Eles falam assim, é isso, vamos lá. Nosferatu também, eles abraçam por vingança, ou se não, para ensinar uma lição ao mortal. Então nós temos estes exemplos que acontecem de vez em quando, outros clãs vão ter também as suas exceções, porém, na maioria das vezes vai existir um motivo, vai existir um porquê. Ele vai ter os seus planos e ele vai colocar esses planos em andamento juntamente com este ser. Então essa nova cria tem geralmente muitas coisas. Os Ventrus geralmente eles abraçam para poder manter o poder deles. Vai sempre ser aquele mesmo tipinho de vampiro que vai existir. Os Bruhas vão abraçar os ideologistas. Mas isso tudo é para manter alguma coisa, seja para conseguir algo, para manipular alguém, para fazer uma jogada. E a escolha de abraçar alguém geralmente é racional. E essa racionalidade, ela é muito além. Afinal de contas, vampiros vão trabalhar em tempos diferentes dos nossos. O direito à prole. Isso é basicamente da Camarilla, mas nessa organização você não pode abraçar, você não pode criar um outro vampiro que não tenha o alvará do príncipe. Então você não pode aparecer, essa aqui é a minha nova cria. Não, não é. Mata ela e mata o senhor também. Os dois vão de arrasta. Você precisa então ter este plano, ter essa vontade de fazer tudo, todos esses ideais e ainda conseguir favor ou simplesmente forçar a mão da Camarilla para conseguir criar este novo vampiro. Claro que dentro dos Anarks isso vai ser completamente diferente, mas ele sempre também tem esse negócio de bom tom. Na Camarilla é feito por motivos políticos pessoais, nos Anarks é muito mais pessoal, ainda assim tem a coisa do bom tom. Você não vê um 12ª caindo um bando de 13ª aí. Você vai passar pelo cursinho da Camarilla. Olha, se você for fazer um vampiro, vai ter este ponto. A permissão do príncipe. Este cursinho, vamos colocar assim, e também é meio que um teste. Se o príncipe, se a primogênita perceber que você não tem recursos, você não tem como cuidar deste child, você não vai ter. Vão te impedir. Você precisa se demonstrar capaz disso. Aí fica a grande pergunta, como é que os malkavianos conseguem abraçar tanto? Mas eles têm os métodos deles. A escolha do mortal. Então já falou da decisão e da parte política, porém tem algo a mais. Quem vai ser
este mortal. E aí é onde vai realmente começar a fazer uma grande diferença entre todos os clãs. Cada clã tem um motivo, cada clã tem um porquê. Já falei dos Ventrus, um pouco dos Nosferatus, dos Toreadores, mas os Malkavianos vão ter os motivos deles. De novo, eles podem ser aproximados às vezes por pessoas iguais a eles, ou se não simplesmente alguém que é muito inteligente, eles colocam no meio deles. É normal, acontece. As sombras vão fazer teste com as pessoas. Pode ser simplesmente um Zé Ruela, mas esse Zé Ruela que tem muita força de vontade dentro dele, assim como o próprio antediluviano das sombras seria apenas um cara normal com uma grande sombra interna. Tremers com pessoas com aptidão mágica. Existem milhares e milhares de meios de você chamar a atenção de um vampiro, em específico ou chamar a atenção de um clã. Essa escolha deste mortal está ligado com todo o resto, porque às vezes simplesmente você fala, o príncipe vai chegar, ok, você vai abraçar, mas vai abraçar quem? Por quê? Qual o motivo? Tem toda essa parte burocrática que tem que sim ser levada em conta. No jogo Swan Song é bem interessante que um dos personagens principais é um Ventru que quer abraçar uma nova. Tem que apresentar essa mortal então para a Prince e aí sim conseguir a permissão. E ele fala, não, agora é o momento de apresentar você para se abraçar. Vai te esperar um pouco porque tá rolando problema. Então tem todo um jogo político que apresenta a pessoa, vê quem é, vê quem não é, e aí sim vai se dar o início. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Essa escolha não é à toa, não é aleatória, vai depender de clã e de Sire. Teste. Alguns clãs fazem testes, as sombras são bem famosos por isso, eles estragam completamente a vida de um mortal e fazem ele ficar pressionado. Se ele luta, vira uma sombra, se ele não luta, né, vira estatística. Os Giovanni treinam os seus carniçais por anos, centenas de anos, até eles terem o direito do abraço. Os Ventrus sempre em busca de mais poder absoluto sobre todas as coisas. Bons administradores, políticos, governadores, CEOs, entre outras coisas. Eles são sempre em busca destes. Cada clã, cada vampiro vai ter o seu método de testar o seu mortal. Raramente um mortal não testado vai entrar. De novo, Malkavianos podem sim sair dessa regra, assim como os Nosferatus. Gangrel, ele vai ter toda essa coisa da natureza, essa ligação. Ou seja, vai ter toda uma gama de testes que às vezes o mortal nem tá sabendo o que tá acontecendo com ele, ou a vida inteira dele foi um teste, para poder então ser finalmente transformado. Vamos supor então que tudo deu certo, tivemos a escolha, tivemos a aprovação, o mortal passou nos testes e tudo mais. E agora vem o beijo. Essa parte é onde começa a ficar divertido, vamos colocar assim. Em muitos casos, estes mortais já sabem a existência do sobrenatural, principalmente dos vampiros, quando estão sendo testados pelos seus, quando estão já bem longe nas etapas, pelo menos, e aí vem o momento final, que é o beijo. O primeiro passo é simplesmente drenar por completo o ser humano. Tem gente que fala que é parcialmente, eu não gosto de ser parcialmente. Para mim tem que drenar por completo. Drena todo o sangue do mortal. E aí sim, o vampiro vai lá e dá uma gotinha de sangue. Essa descrição ela é simples, rápida e eficaz, porém ela também não passa todo o peso. Imagina que para o vampiro e para o mortal, essa sensação é de êxtase. É uma das maiores sensações descritas para os mortais. Tanto drenar o sangue quanto ter seu sangue drenado é uma experiência que vai unir estes dois seres. E ao contrário de alguns outros casos que não se lembram ou que vão se tornar simplesmente viciados no beijo, vai ser uma última vez e vai ser um final grandioso, porque é tão bom a sensação que você acaba morrendo. E logo depois disso vem a pior parte. Se chegou mais ou menos na metade do vídeo, eu gostaria de agradecer demais a sua participação até o momento. Deixa o like, comentário, se inscreve no canal e vai ter sempre as lives aí. E em breve abrirei novamente o formulário, se já não estiver aberto o formulário para jogar comigo aí nas lives. Deixa todo mundo aí, bora continuar com esse vídeo. O despertar. Não é de Mago Ascensão, mas o vampiro ele desperta e ele desperta com fome, fedor e muita violência. Na verdade, esse é um passo dividido em algumas partes. Primeiro, o vampiro ele morre, então ele vai sofrer todas as consequências de uma morte, a dor, a turbulência, seja lá o que for. Num nível espiritual vai ser um pouco mais difícil a gente falar sobre o que vai acontecer, Oblivion, alma, não alma, mas isso é uma discussão muito maior e também que não vai caber agora. O importante é que o vampiro vai sofrer todos os problemas, todas as agonias, todas as dores da morte final. Vai ser o pior do que já aconteceu. E assim que este vampiro desperta, o pior continua acontecendo. Porque
a besta toma conta. O primeiro frenesi acontece assim que o vampiro acorda. Você tá zerado de sangue, você não tem nada, você tem um pontinho de sangue que na verdade, né, ele já foi queimado para você se transformar em um vampiro. Então você tá problemático e você entra num frenesi de violência. Imagine então que você teve a melhor sensação do mundo e do nada agora você não tem mais controle sobre si, você é tomado por uma energia sobrenatural mais antiga do que você, muito mais poderosa do que você, e você percebe que você não está mais no controle. Este é o momento de quebra, quando você tem que drenar algo ou alguém pela primeira vez. E lembra que eu falei que drenar o sangue é algo extremamente prazeroso? Só que imagina que você está fazendo isso sem o seu controle, você não consegue se controlar. O vampiro vai até o ato final e tem que fazer isso de novo. Este é o momento que vai quebrar ou fazer a mente. É neste momento que os malkavianos vão ficar insanos, é neste momento que a transformação vai ficar completa. Quando você bebe o sangue, é o prego final no caixão. Tudo vai ser muito mais complicado a partir de agora. Depois dessa passagem horrível com a besta, os problemas continuam. Você percebe então que o mundo é diferente, você está diferente, a sua aparência, apesar de similar, é diferente. Você agora é um monstro, a sua pele é diferente, seus dentes são diferentes, seu coração não bate, os seus órgãos estão secos e vão continuar secando. Você vai ter que expelir muita coisa que você não está usando aí. A insanidade dos malkavianos, como eu disse, pode bater naquele momento, mas ela pode vir progressiva. Eu sempre digo que tem os áudios geniais do VTMB. O Dr. Grout do VTMB tem várias gravações que você pode ouvir e ele vai ficando insano conforme vai gravando, ele vai percebendo a insanidade dele. É um dos áudios mais geniais e quem quiser jogar de malkaviano é um grande recurso em lore para vocês ouvirem, tá? Joguem o VTMB também, que é bem interessante. Você vai ter mudanças corporais, fisiológicas, mentais e para alguns clãs vai ser um pouco pior do que para os outros, porque é nesse momento que os Nosferatus começam a ficar feios, deformados. E assim, a deformação da carne do Nosferatus é dolorida, então existe um outro trauma. E os outros clãs também vão começar a demonstrar os seus problemas. Se uma sombra vai ter problemas com eletrônicos, os Bruhas vão ter essa indignação com o mundo que eles já tinham, mas vai estar cada vez mais forte. Os Ventrus não conseguindo beber tipos de sangue, é bem complicado para um Ventru, porque não é linhagem de sangue, tipo, não, essa linhagem de Ventru só consegue beber de X. É individual para cada Ventru, então ele vai ter que descobrir quais são as restrições alimentares dele. Isso então vai criar um trauma psicológico, então pensa que você passou de mortal para imortal. Começa a ter um defeito sobrenatural, você passa por frenesi, você vê que você não importa. Tudo isso, agora você é um monstro. Como é que você vai lidar com isso? Essa é a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Como o seu personagem lida com isso? Não importa se foi há 3.000 anos atrás. Como foi o abraço? O abraço é extremamente importante. E agora, bem, agora é só sair por aí vampirando, né? Vou sair na cidade, destruindo Matusaléns, drenando os antediluvianos. Não. Dentro da Camarilla e também dentro dos Anarca existe um tempo de preparação, vamos colocar assim. Você é um vampiro estagiário, você é um vampirário. Seu status na sociedade vampírica é Shielder. Você não pode tomar decisões, você não tem direito a voto, você não tem direito a fala, você não pode ter cargo, você não pode ter influência. Assim, dentro da sociedade vampírica, é claro. Nada. Você é literalmente um cachorrinho de colo de alguém. O seu Sire, a pessoa que se transformou pelos próximos 10 a 20 anos, quem sabe até mais, vai te treinar. Mas o que tem pra treinar? Tudo. Como caça, como não caça, seus poderes, as tradições, como se comporta, como não se comporta, quem é quem não é quem, o que acontece, o que não acontece, quais são as crenças do seu Sire, quais não são as crenças do seu Sire. Tudo isso vai ser colocado na sua mente. Você não pode viver a sua vida de vampiro sem o seu senhor. É uma das coisas muito importantes. Esse elo que existe entre os dois vampiros agora é muito grande. Apesar de que 20 anos para um vampiro antigo não é muito, para um vampiro novato é a eternidade. Então pensa que no começo da sua vida vampírica, onde você está mais afim de fazer as coisas, tem uma grande rédea te segurando e isso é importante. Então quando você vai fazer um personagem, tem que lembrar que ele não saiu agora, tipo, fui abraçado agora e não sei nada da vida. Não, você sabe
muito. Existem ensinamentos. Raramente você vai ter um jogo de shielders. E é claro que a gente vai ter exceções, como o Sabá, que abraçam em massa e colocam as pessoas para enterradas. Na Camarilla, que é o grande ponto focal pelo menos deste vídeo, o seu Sire vai ser a sua responsabilidade, então vai ter este ensinamento. Os Anarchs acabam imitando este movimento também, em muitas partes, mas não necessariamente tem esse título, não necessariamente é desse jeito, mas porque tem que ter alguma coisa, às vezes até mesmo em comunidade. Os vampiros olham por este vampirinho, ficam, olha, não, faz isso, não faz isso, isso é legal, né, isso não é legal, Camarilla ruim, Anark legal. Então vai ter isso dentro da sociedade, e isso é importante para criar este vampiro. Um vampiro à solta muito novo, sem por nada por aí, é ruim. E é por isso que precisa de toda essa permissão na Camarilla, toda essa burocracia, toda essa problematização. Por quê? Se você sai por aí abraçando, primeiro, vão acabar com você e com a sua cria. Simples. É o método mais eficaz. Bota medo, ninguém sai da régua. Pra mim é muito eficaz mesmo. Depois que você é treinado um pouco, tá um pouco mais dócil, você é apresentado ao príncipe como um novo membro da sociedade vampírica. De novo, você não vai poder fazer muita coisa ainda, vai ficar ali na cola do seu Sire, como estagiário mesmo, um assistente pessoal dele por algum tempo. O que o Sire mandar você faz, obedece, limpa os sapatos, ou seja lá o que for. Claro que os aventureiros não são desse jeito, mas deu pra entender. E quando você vai estar um pouco mais pronto, e aí sim você vai se tornar um fledgling, né? Você vai começar a sua vida, mas isso você vai ter que ir até, você e seu Sire vão até o Principado e vão falar assim, olha, realmente eu tô pronto e a partir de agora eu sou um vampiro separado do meu Sire. Porque imagina só que você, como um shooter, comete um crime. Quem paga é o Sire. E o Sire pode te destruir quando quiser. Quando quiser. Ele tem direito absoluto sobre você. Ah, falou o que eu não quero. Mata, pronto, esquece e continua. Então tem que lembrar que essa é uma relação de uma mão só. O Sire tem todo o poder e o Shielder tem 0. Porque ainda, teoricamente, não é oficialmente um membro total. É estagiário mesmo. Pode ser cortado a qualquer momento e que ninguém sente falta. Este vídeo começou com a ideia de fazer sobre os vampiros anciões, né, como eles pensam. Mas eu pensei o seguinte, por que não fazer vários vídeos pensando de como os outros vão pensar? Como é que estes vampiros pensam? Desde as idades mais baixas até as mais antigas. Claro que eu não vou ter uma resposta única nem absoluta. Mas eu também acho que é muito importante ter um vídeo sobre o abraço, porque é um dos momentos mais importantes e às vezes até mesmo esquecidos do Vampiro à Máscara, hein? Este vídeo é sobre o abraço e começa essa minha nova série de vídeos que vai ser sobre as idades dos vampiros e como eles vão lidar com essas idades e tudo mais, mas eu acho que tem que ter um videozinho aí falando do abraço, tá bom? Então, um abraço para todo mundo.